Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Nós estamos transmitindo hoje a nossa aula número 11, Conflitos no Mundo Espiritual. Queridos, nós já falamos nas aulas anteriores sobre conflitos no relacionamento entre marido e mulher, conflitos entre pais e filhos, conflitos com as autoridades, conflitos interpessoais. E de onde vocês creem que vêm todos esses conflitos? Qual a origem? Vem do mundo espiritual. É por isso que hoje vamos falar sobre conflitos com o mundo espiritual. É de lá que vem tudo o que acontece neste mundo físico. Então vamos entrar em matéria, porque temos muita coisa para tratar sobre este assunto. Ainda bem que o material de apoio que eu vou enviar para você sobre esta matéria é bastante detalhado. Tem muita informação para você ler, espero que você leia. Pois bem, queridos, então vamos falar aqui sobre conflitos com o mundo espiritual. Note bem, a criação, vamos começar falando sobre a criação do mundo espiritual. Porque é preciso entender que o mundo espiritual existe. É um assunto que só podemos entender pela fé. Não tem como entender o mundo espiritual se não é pela fé. Pois bem, a Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. O texto bíblico deixa claro que Deus é o criador do mundo espiritual. Então, o mundo espiritual existe, os demônios existem, os anjos existem, e assim sucessivamente. O que a Bíblia diz em Hebreus 11:3? Que pela fé entendemos que os mundos foram criados. Note que a palavra é mundos no plural. Que mundos? Mundo invisível e mundo espiritual. Outra coisa, Deus criou o mundo invisível, ou seja, os anjos que não podemos ver, mas eles existem. Qual a quantidade de anjos que Deus criou? A Bíblia diz em Apocalipse 5:11 que Deus criou milhões de milhões e milhares de milhares. Quantos milhares? Muitos milhares. Quantos milhões? Muitos milhões. As calculadoras, as matemáticas dos homens não é capaz, pode agregar o montão de zero que você quiser, não é capaz de estabelecer o número de tantos que são. Por que estamos falando isso? É para você entender que uma terceira parte dessa enorme quantidade de anjos que Deus criou, que são milhões de milhões, uma terceira parte se converteram em demônios e eles estão hoje exercendo influência no mundo, na vida dos casais, nos relacionamentos, em tudo nesta vida, em todas as áreas nesta vida, está por trás a influência do mundo espiritual. Essa influência pode vir do lado do bem ou do lado do mal, porque esses dois mundos existem, tanto do bem como do mal, tanto da luz como das trevas. Ok, queridos? Então, é importante entender que Lúcifer se rebelou contra Deus, foi expulso do céu e trouxe com ele um grande número de anjos. Eu quero aqui aproveitar um pouquinho para falar sobre a origem de tudo isso, mas de forma breve, porque o ponto mesmo é falar sobre os conflitos, de que maneira o mundo espiritual, mais precisamente o mundo espiritual das trevas, que é o ponto mais forte que nós vamos tratar aqui. O mundo espiritual do bem também exerce influência no mundo material. Os anjos de Deus, os anjos bons. Mas o ponto forte desta aula é falar sobre o mundo espiritual das trevas. Como o diabo e seus demônios exercem influência na vida das pessoas, em todas as áreas, em todos os aspectos.
Esse é o ponto central desta aula de hoje. No entanto, se faz necessário falar um pouquinho sobre a origem, porque tanto a passagem de Isaías 14 como Ezequiel 28 descrevem a queda de Lúcifer. Agora, já que nós estamos falando de conflitos, se um expositor bíblico criar algum argumento para se opor a essa tese de que Isaías 14 e Ezequiel 28 se refere à queda de Lúcifer, o pregador, chame-se pastor, pregador, expositor bíblico, mestre, se você cria argumento para negar esta verdade, você está influenciado pelas hostes espirituais de maldade. Você está debaixo da influência do demônio. Dói, né? Deixa eu falar. Eu estou aqui para falar a verdade. Dói dizer que o pregador que nega essa verdade está sob a influência do demônio. Mas está, não posso dizer outra coisa. E nem cometer a omissão de não dizer. Eu tenho que dizer, está debaixo da influência do demônio. Mas, pastor Bento, acontece que Isaías 14... está falando ali do rei da Babilônia e Ezequiel 28 está falando do rei de Tiro. Eu sei. Precisa me dizer isso. Você está chovendo no molhado. Eu sei. Mas você precisa entender, para não ser um gerador de conflito, ao contrário, ser um mediador em situações de conflitos. Você precisa entender que na linguagem profética, eu disse linguagem profética, eu não disse escatologia. Não estou falando escatologia. Hoje não é aula de escatologia. Quando eu digo linguagem profética, eu estou dizendo linguagem de profeta. Desculpa a minha forma de falar, queridos, mas é o jeito que tem eu usar esse tom de voz. Desculpem, mas é necessário. Porque é para confrontar mesmo. Confrontar o erro doutrinário. Confrontar o erro de interpretação. E combater os geradores de conflitos. Nós estamos aqui formando mediadores, não criadores de conflitos. Então, ponha bem, na linguagem de profeta, ou linguagem profética, uma passagem pode ter sentido duplo, por que não? Quem disse que não? Claro que pode. Mas, pastor Bento, linguagem dupla pode. Eu vou dar um exemplo. No sermão de Jesus a respeito da grande tribulação, lá em Mateus 24, ali tem sentido duplo. Ah, mas não pode. Pode sim. Por exemplo, o que aconteceu, a invasão de Jerusalém, pelo exército do general Tito, no ano 70 depois de Cristo, aquilo ali foi uma tribulação. As palavras de Jesus em Mateus 24 se cumpriram no ano 70 depois de Cristo. Tem como negar? Não, é um fato histórico. Mas tem como esconder que aquilo ali também é profético, aquilo ali também é escatológico, aquilo ali também se refere à grande tribulação final. Aconteceu no ano 70. Mas vai acontecer na grande tribulação final, depois do arrebatamento da igreja. Queridos, pelo amor de Deus, vamos ser mediadores de conflito, não geradores de conflito. É preciso ter a mente de Cristo para poder entender estas coisas. Então, as passagens de Isaías 14 e Ezequiel 28, queridos, embora do ponto de vista histórico era uma referência ao rei da Babilônia e ao rei de Tiro, eu sei, todo mundo que tem juízo na cabeça sabe disso, não precisa dizer, você está chovendo no molhado, não precisa. Mas também a mesma passagem descreve a queda de Lúcifer. Pois tanto o rei da Babilônia como o rei de Tiro eram símbolos de Satanás. Pronto, meu irmão, pelo amor de Deus, não cria conflito não. Se você é um pregador da palavra de Deus, procura dissolver os conflitos, não gerar conflito. Um expositor bíblico não pode ser um gerador de conflito. Não pode não, irmão, fica feio, tá bom? Então vamos continuar. Até porque tem pessoas, e eu já vi pregadores dizer que não, que Satanás não caiu. Tem até uma ideologia por aí que diz que Satanás não existe. Deus existe, os anjos bons existem, os demônios também existem, diz ele. Mas o chefe dos demônios não existe. Irmãos, tenha cuidado. Jesus disse, eu vi Satanás como raio cair do céu. Está lá em Lucas 10, 18. Vamos continuar. E as referências seguintes, que você está vendo aí na tela, mostram um montão de anjos seguindo a Lúcifer. Pois bem, queridos,
Os anjos de Deus, vamos falar, eu acho que não vai dar tempo falar sobre as hierarquias dos seres espirituais e suas funções. Eu bem gostaria, mas no material de apoio que você vai ler, está explicado. Eu só quero aqui deixar claro que existem hierarquias. Aqueles que gostam do tema da igualdade, que é tudo igual, que é tudo igual, que é tudo igual, tá errado, não é tudo igual, não. O mundo espiritual, tanto de Deus como do diabo, são mais ou menos como um exército aqui na Terra. Aqui na Terra, no quartel, existem hierarquias. Cada um tem seu nível de hierarquia. Entre os anjos é a mesma coisa. Tanto os anjos de Deus como os anjos do diabo, os anjos caídos. Eles possuem hierarquias e também funções específicas. Irmão, o reino das trevas, ou o mundo espiritual, vamos usar essa terminologia mais generalizada. O mundo espiritual é um reino organizado. Eu usei reino no singular, mas a expressão é no plural. São reinos, porque tem o mundo espiritual da luz e tem o mundo espiritual das trevas. São reinos organizados, com hierarquias definidas e com funções específicas. Bote isso na sua cabeça. Específicas. Os anjos de Deus formam um exército bem organizado com vários níveis de hierarquias, do mesmo modo que os anjos caídos. Cada hierarquia tem sua função e área de ação neste mundo material. É só você ver. Um exemplo disso é hortes espirituais de maldade. Eu não vou ter tempo de explicar sobre todas as hierarquias aqui na aula. No livro que eu mando para você, sim, eu explico com detalhe. Mas aqui na aula eu vou explicar com detalhe. Não tantos detalhes, mas vou explicar sobre a operação das hortes espirituais de maldade. Como elas operam, porque elas são demônios a cargo das religiões. Elas produzem dureza de coração, rebeldia e apostasia. As hortes espirituais de maldade trabalham na área doutrinária, trabalham na área religiosa. Como eu gostaria de explicar aqui mesmo as demais hierarquias, mas não vou ter tempo. Mas essa daqui eu vou fazer ênfase, porque considero de extrema importância falar sobre o papel das hortes espirituais de maldade, que é uma categoria de demônios. Uma categoria, memoriza isso, irmão. Existem várias categorias. Hortes espirituais de maldade, mencionada por Paulo em Efésios, capítulo 6, versículo 12, é uma categoria, ou seja, é uma classe de demônio, cuja função específica, ele não tem nada a ver com acidentes nas estradas, eles não têm nada a ver com o sexo, eles não têm nada a ver com briga de casal, eles não têm nada a ver com... Para cada área dos problemas desse mundo existem demônios encarregados em forma específica, mas as hortes espirituais de maldade, a função delas é o ambiente religioso, é tratar com aqueles que usam a Bíblia, é tratar com aqueles que professam o nome de Deus, que dizem orar e que dizem ser religiosos, etc. Hortes espirituais de maldade, a função específica é a religião, é a doutrina, é assuntos doutrinários. Ok, queridos? Hortes espirituais de maldade promovem um cristianismo leviano. É só você ver a Bíblia falando sobre a doutrina dos nicolaítas, lá em Apocalipse 2:6 e também no versículo 15. Os nicolaítas eram a classe de gente que ensinavam que Deus é bonzinho. Na verdade, irmão, o erro doutrinário nunca vem feio, sempre vem bonito. Deus é bom, Deus é amor, Deus é perfeito, Deus é soberano, Deus é grande, Deus é tudo de bom. É assim que o diabo vem, irmão. É assim que o diabo não vem falando mal de Deus, que Deus não presta. Não, o diabo vem com uma meia-verdade. Ah, Deus é bom, Deus é paz e amor, você pode fornicar, você pode adulterar, você pode praticar idolatria. Ah, Deus não é ruim não, Ele não vai castigar a gente não. Você pode viver do jeito que você quiser, Deus é bom, é paz e amor. Essa é a doutrina dos nicolaítas, até hoje tem essa doutrina péssima nas igrejas, no nosso meio. É hortes espirituais de maldade exercendo influência no meio cristão, no ambiente religioso. Hortes espirituais de maldade, queridos, arrancam a palavra semeada nos corações.
Em Marcos capítulo 4, versículo 15, ali Jesus compara o coração da pessoa com um campo plantado, semeado. A palavra de Deus que é pregada é a semente, mas a Bíblia disse que Satanás vem e arranca a palavra que foi semeada. E isso é trabalho das hortas espirituais de maldade, como usando alguém, às vezes um vizinho, às vezes um familiar, porque o diabo, Deus trabalha na terra usando instrumentos humanos, o diabo também. O diabo também trabalha na terra usando instrumentos humanos. Então ele arranca a palavra que foi semeada no coração. Hortes espirituais de maldade semeiam discórdias, conflitos e divisões nas igrejas. Na parábola em Mateus 13, na parábola do trigo e do joio, o trigo é a palavra de Deus, o joio é a contenda, é obra do maligno. E de que maneira o maligno semeia o joio no meio da igreja? Através dos falsos irmãos. Em 2 Coríntios 11, 26, Paulo diz que esteve em perigo entre os falsos irmãos. Em Gálatas capítulo 2, versículo 4, Paulo diz que estamos em perigo todos os dias por causa dos falsos irmãos que têm se intrometido entre nós, fingindo ser irmão verdadeiro, mas não é verdadeiro, é falso. E eles são instrumentos do demônio, das hortes espirituais de maldade. Hortes espirituais de maldade geram oposição e põem os membros das igrejas contra seus líderes. Nós podemos citar em 3 de João, versículo 9, porque é capítulo único, o caso de Diótrefes. Diótrefes era um irmão de influência dentro da igreja, que impedia de que os irmãos recebessem os escritos do apóstolo João. Ele se levantava contra a autoridade apostólica de João, brigava, não deixava os irmãos. E se os irmãos dissessem, não, vamos aceitar o ensinamento do apóstolo João, ele dizia, aqui não, se alguém tiver com João, vai ser expulso da igreja. Um camarada desse, dentro da igreja, expulsando os irmãos da igreja porque estavam aceitando o ensinamento do apóstolo João. Esse camarada chamado Diótrefes estava usado do demônio, pelas hortes espirituais de maldade. Olha a influência do mundo espiritual sobre o material na igreja. Em 2 Timóteo 4,14, Paulo fala de um elemento chamado Alexandre. Ele era até latoeiro, outra versão chama lanterneiro. Não sabemos que tipo de carro ele consertava naquela época, mas ele era lanterneiro. Pois bem, queridos, ele causou muitos males a Paulo. Paulo até faz uma oração imprecatória. Nós temos pregado muitas vezes que orações imprecatórias eram permitidas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, só paz e amor, paz e amor. Cuidado para não interpretar a Bíblia ao pé da letra, que isso também gera conflito. Paulo disse, Alexandre tem me causado muitos males, que o Senhor lhe pague a ele conforme as suas obras. Oração imprecatória, que o juízo de Deus caia sobre o Alexandre, porque o elemento é um apóstata, rebelde, causador de conflito dentro da igreja, usado por hortes espirituais de maldade. Também a Bíblia diz que as hortes espirituais de maldade produzem dureza de coração, idolatria e apostasia. Irmão do céu, é só você ler essas referências e você vai ver tudo isso. O mundo espiritual exerce influência sobre o mundo material. Olha só. O mundo espiritual exerce influência na família. Nós começamos a ver isso lá em Gênesis, capítulo 3, na história de Adão e Eva. Como que o mundo espiritual entrou ali? Através da serpente. E a serpente representa o quê? Representa Satanás. Então, ali está o mundo espiritual exercendo influência na vida de Eva, primeiramente, e, consequentemente, na vida de Adão. Porque quando o diabo consegue atingir a esposa, irmãos, automaticamente vai atingir o esposo. Ele procura atingir primeiro a mulher, porque ele diz, eu vou atingir a mulher vai influenciar o marido e ele cai, de alguma forma. Então, meus irmãos, é a influência do mundo espiritual. Na família, nós temos aí várias referências. Em 1 de João 3,12, disse que Caim matou o seu irmão Abel porque era do maligno. Isso significa que ele estava influenciado pelo maligno.
A Bíblia diz em Malaquias, capítulo 4, versículo 4, 5 e 6, a Bíblia disse que o mau relacionamento entre pais e filhos gera maldição. De onde vem o mau relacionamento entre pais e filhos? Do mundo espiritual das trevas. Cuidado. O mundo espiritual exerce influência na política. Nem se diga, eu não vou nem comentar isso aqui. Eu só quero deixar claro, e tá aí as referências bíblicas. No meu livro, que eu vou mandar para você como material de apoio, você vai ver os detalhes e está bem explicado. Bem explicado mesmo. Leia, meu irmão. Não seja aquele tipo de aluno conformista. Já eu vi a aula número 11, então tá bom. Leia o material de apoio que lá está explicado. Queridos, o mundo espiritual exerce influência na política. Creia que é verdade. É a Bíblia quem diz, não é eu que estou inventando, não. O mundo espiritual exerce influência na religião, nem se diga, eu não vou nem comentar isso. Como exerce? De onde vêm as seitas? De onde vêm as heresias? De onde vêm os falsos mestres, os falsos profetas, os obreiros fraudulentos que se enriquecem ganhando dinheiro? É a influência do mundo espiritual das trevas, meus irmãos, pode ter certeza. Porque isso gera escândalo contra a imagem do evangelho verdadeiro. O mundo espiritual exerce influência no sexo. Pastor Bento, é verdade? É, irmão. O diabo faz, por exemplo, o homem perder o interesse pela esposa e sentir interesse por outra mulher. Olha para outra mulher e diz, que gatona bonita. E a minha não é tão bonita assim, não. É obra de Satanás, irmão. Não, Pastor Bento, a gente está atribuindo tudo a Satanás. Não, tudo não. Tudo não, a gente sabe que muita coisa tem a ver com o caráter da pessoa, mas vamos ser sinceros, vamos concordar com a Bíblia, que Satanás tenta, não tem como. E mulher casada que sente mais admiração por outro homem que por seu esposo. E como tem, irmãos, mulher casada sentindo admiração por outro homem. Agora, recente, eu estive escutando uma senhora, não sei se ela é psicóloga ou psicanalista, mas ela é uma conselheira e trabalha na área da psicologia, ela tem seu consultório. E eu vi ela dizendo, gente, 99,9% das mulheres casadas traem o marido. Ela estava dando uma entrevista numa emissora de rádio. Não discuta, não teme. Eu estou falando com a experiência do consultório. Não vou dar detalhes, não vou mencionar nome de ninguém. Ética profissional. Só estou dizendo com base na minha experiência. 99%, disse ela, queridos, não me mal interprete, estou dizendo nada. Eu não estou dizendo nada. Estou dizendo que eu ouvi de uma profissional da psicologia com base no seu consultório. Ela disse que as mulheres casadas traem o marido. Geralmente se pensa que é só o homem que trai, que é só o homem que é traidor, que é só o homem que é irresponsável. Disse, o homem trai, mas 99% das mulheres casadas, se não traiu fisicamente, no mínimo sentiu desejo. Se a mulher está com o marido, tendo relação com o marido, e ela está fazendo fantasia na mente com outro homem, ou se não teve o ato em si, mas pelo menos o desejo ela tem de ter outro homem. Irmãos, isso é obra de Satanás. Uma pessoa guiada pelo Espírito Santo não tem essa atitude, não. É obra de Satanás, porque ele influencia a mente da pessoa, colocando sujeira na mente. O diabo faz, por exemplo, o homem pensar que outra mulher é melhor que a sua. O diabo faz a mulher casada pensar que outro homem é melhor que o seu. Fica com o seu, com o que Deus lhe deu. Não seja influenciado ou influenciada pelo mundo espiritual das trevas, não. O mundo espiritual exerce influência na sociedade. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo espiritual exerce influência sobre o mundo material. Continuação. O mundo espiritual exerce influência na saúde. Pastor Bento, é verdade? Leia as referências e leia o material de apoio que lá está explicado. Sem sombra de dúvida, Satanás tem interesse total em que nós vivamos enfermos. A Bíblia até fala de espírito de enfermidade. Aquela mulher lá de Lucas 13, que andava encurvada, ela tinha um espírito de enfermidade. Jesus libertou. Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. Foi a resposta que Jesus deu para o centurião de Cafarnaum quando buscou a cura para o seu criado. Então, Deus tem o interesse que nós tenhamos saúde.
saúde, mas o interesse do diabo é que nós vivamos doentes. Queridos, não nega não. Eu espero que você aceite esta aula, o que está sendo transmitido aqui. Eu procuro mostrar base bíblica para tudo, para você não pensar que eu estou inventando. O mundo espiritual exerce influência nas finanças. O desejo do diabo é que nós vivamos em pobreza extrema, a ponto de não ter uma casa própria. Irmão, ter a casa própria é uma bênção. Você que ainda não tem, ore e peça ao Senhor, porque é uma bênção. Você não precisa ter um montão de casas, mas você ter a casa própria para morar é uma maravilha. O diabo não quer isso. O diabo quer que você viva no alheio a vida toda. Irmãos, a parte financeira, Deus quer que nós sejamos abençoados, mas o diabo não quer que você tenha um carro bom, o diabo não quer que você tenha uma moto boa, o diabo não quer que você tenha um negócio próprio, uma loja, não quer. O interesse do mundo espiritual das trevas é que nós vivamos em pobreza extrema, e as hortes espirituais de maldade que trabalha no ambiente religioso, usa os pregadores no púlpito da igreja evangélica para doutrinar os irmãos a ser pobre. Irmão, seja pobre, seja pobre, seja pobre. Meu Jesus do céu, misericórdia. Vamos mudar de assunto? O mundo espiritual exerce influência nos nossos pensamentos. Lembre que a nossa mente é campo de batalha de Satanás. Isso aí é fato comprovado. Não tenho tempo de explicar as referências aqui, mas você lê na sua Bíblia. O mundo espiritual exerce influência na música. O meu conselho para você que está me ouvindo, primeiramente vou dar um conselho para os músicos. Músicos que estão me ouvindo, vigia. Ora muito, se consagra, mas principalmente vigia. Irmãos todos que não são músicos, vamos orar pelos músicos. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O diabo tem o olho posto nos músicos. O diabo gosta dos músicos, porque no céu o diabo foi chefe do coro celestial. Ele foi chefe dos músicos, era ele que comandava. Pastor, tem base bíblica, irmão? Se não tivesse base bíblica, eu não falava, não. Eu não estou doido, eu estou falando em público. Todo mundo está me vendo. Se eu não tivesse base bíblica, eu não falaria isso em público, não. Eu estou falando em público. É porque tem base bíblica. Pode crer. Então, irmão, o diabo tem o olho posto nos músicos, ele gosta dos músicos, ele fica dando volta assim como leão rugente, buscando uma oportunidade, se é da minha equipe, me pertence, é do meu clã, é do meu grupo, é do meu nível. Músicos da casa de Deus, vigia, porque o diabo está de olho em você. O diabo procura muito se aproximar dos músicos e produzir rebeldia no coração dos músicos. Muito cuidado, irmão. Não, e eu falei que o mundo espiritual exerce influência na música? Exerce. A música foi criada originalmente para adorar a Deus, mas o diabo tem tergiversado para adorar a ele, para louvar a ele. Isso aí é fato, você sabe. O mundo espiritual exerce influência na igreja. É mesmo? É, irmão. É só você ler as referências. Na igreja, o mundo espiritual que eu estou dizendo aqui, o das trevas, exerce influência na igreja, sim. Os anjos, suas atividades a nosso favor e sua natureza. Eu queria explicar este ponto, não vou explicar aqui na aula, não dá tempo. Eu vou deixar você ler, esse material você vai ter em mão, em PDF, você pode imprimir se desejar, com toda a liberdade, não tem problema. Não vou explicar aqui não, porque o nosso tempo é pouco. Olha só, os anjos, sua atividade a nosso favor, é coisa muito linda e é muito assunto para você estudar. Estuda isso em casa, meus irmãos. Continuamos? Olha como continua o ponto aqui. Mas eu não vou explicar aqui porque não vai dar tempo. Olha como tem mais coisa, não vou explicar aqui. Através de que o mundo espiritual exerce influência sobre o mundo material? Primeiro, o mundo espiritual exerce influência através dos seres humanos, como Sambalate, Tobias, Gesem e outros. O diabo usa instrumentos humanos, eu já falei isso, repito. O diabo usa pessoas para prejudicar a outras pessoas. É a influência do mundo espiritual sobre o material. O mundo espiritual exerce influência nos humanos através do espírito de Jezabel, na família e na igreja. Não tenho tempo aqui para explicar sobre o espírito de Jezabel.
Mas eu quero só deixar claro que quando se fala do espírito de Jezabel, a primeira coisa que as pessoas pensam é mulher, que o espírito de Jezabel opera somente em mulher. Mulher autoritária, mulher mandona, mulher que domina o marido, mulher controladora, que quer ter o marido controlado para que o marido só faça o que ela diga. Mas não é somente mulher não, irmão. O espírito de Jezabel também usa homens, usa crianças. Sobre o espírito de Jezabel usar homens, nós temos um exemplo na Bíblia, o caso de Absalão. Absalão em 2 Samuel, capítulo 15, quando ele conspirou contra o pai. Toda vez que alguém conspira sutilmente por debaixo dos panos contra o seu líder, está sendo usado por espírito de Jezabel. Continuamos. O mundo espiritual exerce influência nos seres humanos através da rebeldia, né? Nós temos aí a referência, você lê em casa, o mundo espiritual exerce influência nos humanos através dos conflitos e contendas. Conflito no lar, entre marido e mulher, entre pais e filhos, na igreja, entre irmãos, etc. Tudo procede do mundo espiritual. Na vida dos casais, já foi dito. Continuamos aqui. As 7 igrejas da Ásia sofreram influência de Satanás. Eu gostaria de explicar, é uma pena que não vai dar aqui, mas no livro está explicado. A guerra espiritual, não vou explicar aqui, a guerra espiritual existe, é um fato comprovado, não tem como negar. Você e eu, todos os dias estamos em uma guerra contra o mundo espiritual das trevas. Todos os dias, toda hora. Neste exato momento, você está em guerra contra o diabo e contra os demônios, meus irmãos. É um fato comprovado. Vencendo o inimigo na área psicológica. Olha, uma das áreas que o mundo espiritual atua é na área psicológica. Para poder vencer o inimigo, precisamos entender como ele nos ataca no psicológico, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Como? Manipulando os nossos pensamentos. Que mais? Colocando em nossa mente pensamentos negativos. Não vai dar certo, não vou conseguir, já me disseram que eu sou um fracasso, que não devo nem avançar. Então, o diabo usa todos esses argumentos para nos fragilizar no psicológico, enchendo o nosso coração de medo. Não, eu acho que não vai dar certo, não vou conseguir. Complexo de inferioridade. Outros podem, eu não posso, porque eu sou diferente dos demais, eu sou pequeno, eu sou insignificante, eu sou incapaz. É obra das trevas exercendo influência no nosso psicológico. O mundo espiritual exerce influência nos humanos através do engano, exerce influência através dos pensamentos, através da influência dos humanos na incredulidade, gerando incredulidade. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Que mais? Influência nos humanos através da idolatria. Irmão, tudo que é idolatria é influência do mundo espiritual. Paulo disse: o que os gentios sacrificam aos ídolos estão sacrificando aos demônios. Nos terreiros de bruxaria, essa coisa toda, o sacrifício que eles oferecem a supostamente santo fulano de tal, é para demônio, irmão. Aonde tem idolatria, por trás tem um demônio. Fato comprovado. A influência nos humanos através dos vícios, e isso aqui é um fator que eu gostaria de explicar, mas no material já está explicado. Mas os vícios, qualquer sorte de vício, qualquer tipo de vício, é influência do mundo espiritual. Para poder vencer, precisamos entender isto, né? Que o diabo oprime no psicológico através do desprezo. Quando uma pessoa é desprezada, a pessoa se abate, se entristece, se sente frustrada. Palavras desencorajadoras, porque tem gente que nunca sabe dar uma palavra de afirmação, nunca sabe dizer parabéns, nunca sabe dizer nota 10, nunca sabe dizer você acertou, nunca sabe dizer gostei, você fez a coisa certa. Mas para dizer uma crítica, para dar uma palavra de reprovação,
oposição, para dar uma palavra de humilhação, está sempre pronto. É aí que o diabo trabalha, usando às vezes a boca do pai, a boca da mãe, a boca de um tio, geralmente a boca de alguém que está numa posição maior de autoridade, né? Um líder, líderes de igreja, líder em qualquer área da vida. Sempre que a palavra de desencorajamento vem de alguém que está numa posição maior, pai sobre o filho, líder sobre o liderado e assim sucessivamente, queridos, isso gera um impacto psicológico tremendo. E de onde vem? Qual a origem? Vem do mundo espiritual das trevas. Essa boca está sendo usada por Satanás. Ameaças jezabélicas, porque Jezabel é especialista em ameaçar. Sempre que um pai ameaça o filho, esse pai está sendo usado pelo espírito de Jezabel. Eu falo disso, faz eu lembrar de um irmãozinho, porque não é todo mundo também que tem entendimento nas escrituras. O irmãozinho chegou para mim e disse: pastor, eu não concordo com essa história de espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel está no inferno, ela morreu, o corpo dela foi para a sepultura, o espírito dela está no inferno, não está operando no mundo. Coitadinho, eu não tenho culpa que o irmãozinho não entende. Ele não entende. Ele não entende que quando nós falamos do espírito de Jezabel, nós estamos falando de uma conduta influenciada pelo diabo. Não estou falando do espírito de uma pessoa que morreu lá no Antigo Testamento. Tem nada a ver com isso. Estamos falando de uma conduta, de um proceder. Estamos falando de um comportamento. Continuamos. Ameaças, perseguição, prisão, açoites, proibição por parte da autoridade superior. Aqui o exemplo é o apóstolo Paulo. Como o apóstolo Paulo foi maltratado para que não pregasse o evangelho. 5 tipos de aflições que todo cristão está sujeito a sofrer. Eu quero deixar esse ponto para você ler no livro. Está bem detalhado no livro, você vai ler. Queridos, eu quero, neste momento, somente agradecer a todos vocês por haver participado desta aula. Aula número 11, conflitos com o mundo espiritual. Mundo espiritual das trevas, porque com o mundo espiritual da luz, que são os anjos de Deus, nós não temos conflito. Ao contrário, os anjos de Deus estão a nosso favor, porque em Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz que eles são espíritos ministradores enviados para servir em favor dos que hão de ser herdeiros da salvação. Então, o conflito que nós sofremos é com o mundo das trevas. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Na paz do Senhor Jesus. E até a próxima.